Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. Eu sou o Luís Corte Real, comigo tenho os convidados residentes, Bruno Martins Soares, Luís Filipe Silva, e hoje temos um convidado que se vai estrear no Bancast, que vem do outro lado do Atlântico, o Gerson Lodi Ribeiro, que já foi autor da série de emergência. Viva, Gerson! Prazer, Luís Corte Real, estar aqui presente no Bancast. Vamos falar hoje, ao que parece, sobre história alternativa, não é isso? O que é a história alternativa? Mas eu, se calhar, desafiava-te primeiro o que é a história alternativa e quem é o Gerson, para começar. Tá bom. Eu sou escritor de ficção científica em geral e escritor de história alternativa em particular. História alternativa sendo um subgênero da ficção científica. E sou também antologista nesse gênero e nesse subgênero, e sou também estudioso do subgênero de história alternativa. Tenho trabalhos publicados em história alternativa, não só no âmbito ficcional, né, como no âmbito não ficcional. Ok. Então, e o que é, já disseste que a história alternativa é um subgénero da ficção científica, mas em que é que consiste exatamente a história alternativa, Gerson? Vamos pensar no gênero mãe, a ficção científica. A ficção científica, normalmente, o enredo, a narrativa de ficção científica, ela pensa o seguinte: como será a vida humana no futuro se isto e isto acontecerem, como será essa sociedade futura? A história alternativa, esse subgênero, parte de uma premissa um pouco diferente. Ela não pergunta como será o futuro se isto acontecer. Ela pergunta assim: como teria sido o nosso presente alternativo, né, se houvesse uma mudança na linha histórica que nós conhecemos? Por exemplo, como seria Portugal do século XXI se Portugal ainda fosse até hoje um reino, uma monarquia, né? Como seria o mundo hoje em dia se as potências do eixo, né, a Alemanha nazista, etc., tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial? Essas são as propostas desse subgênero chamado história alternativa. Você construir, em princípio, né, um presente alternativo a partir de uma mudança no nosso passado histórico, e a mudança essa que nós chamamos de ponto de divergência. Ok. E este subgénero dá lugar, se calhar, a um dos subgéneros mais criativos da ficção científica e também que exige mais pesquisa, não é? Porque isto é um bocado um mix de realidade com ficção. Até há muitos historiadores que escrevem história alternativa na ótica do historiador, quase ensaística, não é? Há umas obras que não são ficção científica, mas são historiadores a especular sobre o que é que poderia ter sido diferente se algo tivesse acontecido no passado, não é? Quando a gente fala que a história alternativa é um subgênero da ficção científica, nós estamos falando na vertente ficcional da especulação histórica, que nós chamamos de história alternativa. A vertente não ficcional, nós chamamos de história contrafactual, que é aquilo que muitos historiadores fazem e fizeram desde o passado remoto. Tito Livio, né, na sua obra, que aqui em português brasileiro nós traduzimos o Ab Urbe Condita, do Tito Livio, como História de Roma, simplesmente, muito criativos que nós somos, História de Roma. Bom, mas Tito Livio, ele, lá um dos seus livros que não se perdeu, porque a maioria dos livros da história de Roma se perderam, mas ele especula o que teria acontecido se os exércitos macedônios de Alexandre o Grande, ao invés de se voltarem para conquistar a Ásia, tivessem se voltado para conquistar a Europa, se conquistar o Ocidente, tivessem entrado em conflito com as legiões romanas, ou seja, as legiões romanas contra as falanges macedônicas de Alexandre o Grande. Seria uma briga que nós chamamos aqui no Brasil de briga de cachorro grande, né? Então, mas Tito Livio, muito patrioticamente, advogou que os romanos venceriam as falanges de Alexandre o Grande. Mas isso aí é meio discutível, né? Porque o Tito Livio tinha conhecimento das legiões romanas do início da era cristã.
ao passo que Alexandre o Grande teria enfrentado as legiões romanas do século III a.C., né, que eram bem mais fraquinhas. Né? Então, você vê... Olha, mesmo assim, os romanos, bem, enfim, não interessa. Isto já está a pensar na história a sério, não é? Porque os romanos conquistaram a Grécia e tiveram ali alguns combates com falanges, etc. Mas, de facto, isso não interessa nada, não é? O que interessa é o que é interessante enquanto história alternativa, não é? Sim, sim. É a vertente ficcional, no caso, que é a história alternativa, que também... nós usamos aqui um exemplo militar para definir um pouco a história contrafactual em comparação com a história alternativa. Mas as narrativas de história alternativa propriamente ditas, elas também se inspiram muito nos resultados diversos de batalhas militares. Né? A primeira história alternativa que se tem notícia, que é uma narrativa francesa, que ele inaugurou a preferência nacional francesa, que são as vitórias napoleônicas, né? Ou, se vocês preferirem, Napoleão domina o mundo, né? Em que ele advoga que Napoleão teria vencido a Rússia, o Império Russo, depois se voltado para conquistar o Império Britânico, e ele mais tarde conquista o mundo. Né? Esse trabalho, esse romance, não existe em português, é um original em francês, mas foi traduzido 2 vezes para o inglês. A tradução mais recente é de um autor bastante conhecido do público português de ficção científica, já foi publicado várias vezes em Portugal, que é o Brian Stafford. Já esteve nos congressos de Cascais, entendeu? Então, ele traduziu esse... E o título em inglês é Apocryphal Napoleon. Okay. Napoleão Apócrifo. Quais são os grandes autores especializados na história alternativa? Olha, são muitos, e eu vou citar alguns, mas certamente vou esquecer algum brilhante e vou me arrepender depois. O Brian Stafford, que nós acabamos de citar aqui, tem uma obra publicada em português, que é o Império do Medo. Né? O Reiter Dove, que é considerado por muitos como o papa da história alternativa, tem várias obras publicadas em português. Ele tem o Fix Up, né, que é um romance constituído por narrativas curtas, que é o Agente de Bizâncio, que saiu pela Argonauta, e tem, pela saída de emergência, o Dilema de Shakespeare, né, que é um exemplo. O Reiter Dove é um autor norte-americano, mas o Dilema de Shakespeare é um bom exemplo de uma preferência nacional britânica, que são as Inglaterras católicas. O ponto de divergência seria como seria o presente ou passado alternativo, porque o Dilema de Shakespeare é um passado alternativo e não um presente alternativo. Como seria, o que teria acontecido se a armada de Filipe II tivesse vencido a Royal Navy, tivesse invadido e conquistado as Ilhas Britânicas. Né? É disso que trata o T.D. Curiosamente, era o cenário mais expectável e mais realista, porque a armada supostamente era invencível, Sim. Não é? Sim, tinha esse cognome, né? Armada Invencível. Né? E para além do Turtle Dove, quem é que tu recomendas mais? Tem um outro cara que eu gosto muito, que é o Paul McCartney, que também tem obras publicadas em português, tá? Inclusive também na Saída de Emergência, A Invenção de Leonardo, que é uma renascença alternativa. Vamos imaginar que todos aqueles inventos que o Leonardo da Vinci deixou em projeto, deixou em potência, né, que tivessem realmente sido concretizados. Nesse caso, Florença seria a primeira potência mundial, está lutando contra a armada espanhola, comandada pelo Almirante Cortés, porque quem descobriu a América não foi a Espanha, foram os italianos, foram os florentinos mais especificamente. Então, o Almirante Cortés ainda está na Europa tentando lutar contra as repúblicas italianas. Né? Tem também o Paul McCartney. Paul McCartney também tem outras obras de história alternativa. Tem outro cara que é conhecido do público português pelos congressos de Cascais, que é o Stephen Baxter. Stephen Baxter não tem muita coisa publicada em português, mas tem muita coisa legal de história alternativa. Olha, posso sugerir um nome?
Philip K. Dick. Isso aí se você não sugerir, você vai acabar de falar. O Philip K. Dick, ele tem talvez o romance mais conhecido de história alternativa, que é O Homem no Castelo Alto, que recentemente se tornou uma série de streaming, né, na Amazon Prime, que já teve 4 temporadas. É a narrativa mais clássica, mais paradigmática de um subgênero, subsubgênero da história alternativa, uma temática que não chama de preferência nacional, como nós citamos várias ainda há pouco. Predileção universal. Talvez a predileção universal mais abordada são as Segundas Guerras Mundiais alternativas. E dentro dessa temática, a subtemática das vitórias nazistas. É disso que trata O Homem do Castelo Alto. O Homem do Castelo Alto mostra, depois... O Homem do Castelo Alto não é um passado alternativo, é um presente alternativo, pois a ação se passa na década de 1960, quando o romance foi escrito, e que mostra um Estados Unidos dividido em 3 países. O leste dos Estados Unidos, dominado pelo Reich nazista vitorioso, o oeste dos Estados Unidos, até as Montanhas Rochosas, vamos dizer assim, dominada pelo Império Nipônico, também vitorioso na Segunda Guerra, e uma espécie de Estado tampão entre esses dois colônias, vamos dizer assim, das potências do eixo que venceram. Tem um Estado tampão, que é um Estados Unidos mais ou menos livre, que é ficar ali no meio, digamos, vamos dizer mais ou menos, da margem oeste do Mississippi até as Montanhas Rochosas, né? E uma coisa muito interessante dentro do Homem do Castelo Alto é que lá dentro dele tem um autor que escreve um romance de história alternativa em que os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial. E o mais curioso que essa narrativa não é o nosso mundo, é um mundo parecido com o nosso, mas que não é o nosso mundo. Entendeu? Não, e curiosamente, que isso também pode ser um tema engraçado para falarmos, curiosamente, o grande tema, a grande linha narrativa do livro é de facto que essa história alternativa da vitória dos aliados é altamente perversa para as sociedades ditatoriais, não é? O que é muito curioso. Ou seja, toda a linha narrativa é como é que vamos esmagar a história alternativa. Porque ela é usada também como propaganda política, né? Quais é que tu achas que são as grandes virtudes deste género? Porque eu acho o género fascinante. Honestamente, acho fascinante porque mistura romance histórico, entre aspas, com ficção científica. São 2 géneros que eu gosto e tenho um carinho especial pela história alternativa. Quando bem escrita, é quase inigualável. Mas quais são, assim, as virtudes que tu vês neste género? Eu acho a história alternativa muito bacana porque ela por vários aspectos. Um aspecto é que ela te permite constatar que, às vezes, uma mudança pequenininha causa consequências tremendas. Como é o caso de um outro romance clássico que foi publicado em Portugal, E o Tempo Tudo Levou, que é a tradução do romance clássico de história alternativa, Bring the Jubilee, em que o cara viaja ao passado. Sem dar spoiler, porque esse romance é muito antigo. Foi publicado originalmente em 1953 nos Estados Unidos e foi publicado em Portugal, acho que ainda no fim do século XX, não é, Felipe? Foi da coleção Limites, clássica, né? Limites da editora clássica. Do João Barreiros, sim. João Barreiros, né? Então, não é grande spoiler falar que um viajante temporal de uma linha histórica alternativa em que os Estados Confederados venceram a Guerra de Secessão e são a maior potência do mundo, a maior potência mundial, né? Ele volta ao passado e faz uma besteirinha lá, distrai um soldado naquela colina da Batalha de Gettysburg, em 1863, e com isso ele atrapalha todo o fluxo da batalha e acaba que o Norte vence essa batalha e, portanto, vence a guerra e, portanto, é criado a nossa linha histórica. A nossa linha histórica é criada por esse contratempo, esse acidente de um viajante temporal, de um viajante retrotemporal, né? E é aquela coisa como o Duque da Borgonha falava, o Duque da Borgonha não, o Conde da Borgonha, ele falava sobre a Batalha de Saratoga, nos Estados Unidos, por causa de uma
de um prego, o meu cavalo perdeu a ferradura. Por causa da ferradura, eu perdi meu cavalo. Perdendo meu cavalo, eu perdi a batalha, e perdendo a batalha, nós perdemos a América. Ou seja, Sim, às vezes, portanto, uma coisa muito pequenininha, mas é chega feito aqui, bola quer de dizer, neve, né? É feito bola de neve. a história, bem ou mal, não é propriamente uma ciência experimental, portanto, nós nunca sabemos se a história tem um atrito e se, de facto, né, essas pequenas coisinhas causariam um grande impacto, ou se algo compensaria depois, mais tarde, e faria com que certos acontecimentos acabassem por suceder, mas eventualmente não da mesma forma e não na mesma época, mas eventualmente desaguando tudo no mesmo resultado. Se calhar depende, né? Se calhar depende dos acontecimentos históricos, uns com mais atrito, outros com menos de atrito. Mas eu gostava de relembrar aqui um autor que nós não estamos a falar aqui, que é um dos melhores autores da história alternativa, que eu penso que se chama Gerson Lodi Ribeiro. Quem é o Gerson Lodi Ribeiro? Autor de história alternativa, como é que ele começou as primeiras histórias e como é que tu depois desenvolveste, né, essa apetência? Eu sempre gostei muito de ler história alternativa. Eu gostava de escrever ficção científica, mas até meados da final da década de 80 eu nunca tinha escrito nada de história alternativa. Mas eu pensei, também ninguém nunca escreveu história alternativa em português. Aí teve um concurso aqui no Brasil da revista, da versão brasileira da Isaac Asimov, que, né, foi publicada no Brasil durante 3 anos e pouco. Eles organizaram um concurso de contos de ficção científica de autores brasileiros, e aí eu resolvi escrever uma história alternativa. Aí eu pensei o seguinte, por que os norte-americanos fazem? Todo autor norte-americano que gosta de história alternativa escreve uma história da guerra de secessão alternativa, sendo vitória confederada ou não. Todo autor britânico escreve uma Inglaterra católica, todo autor francês escreve uma vitória napoleônica. Aí pensei, qual foi o maior conflito militar que o Brasil já enfrentou e qual foi o maior conflito militar da América do Sul? Foi a Guerra do Paraguai. Aí eu tive a ideia de escrever uma história alternativa em que fosse uma vitória paraguaia. O Brasil seria um país muito diferente se o Paraguai tivesse vencido. E aí eu escrevi uma noveleta, quer dizer, na época que eu escrevi Submeter a Asimov, era um conto de umas 7.000 palavras, que acho que era o limite máximo. Mas essa narrativa passou por várias reencarnações, atualmente é uma noveleta de 14.000 palavras, na última vez que ela foi publicada, que é A Ética da Traição. Ela foi publicada na Isaac Asimov, ela não foi classificada, não ficou entre os 3 vencedores do concurso, mas ela foi publicada no último número da Asimov, e depois ela foi publicada várias vezes, republicada em vários idiomas, foi publicada também em Portugal, numa antologia chamada O Atlântico Tem Duas Margens, da saudosa Editorial Caminho. Foi publicada em castelhano, foi publicada em inglês, em francês, italiano, por aí vai. Acho que a minha história, a minha narrativa mais famosa. E o ponto de divergência, é lógico, em termos latos, é a vitória paraguaia. Agora, o ponto de divergência mesmo é a derrota brasileira na primeira batalha de grande importância na Guerra do Paraguai, que foi uma batalha naval no Rio Riachuelo, né? no Rio Paraguai, e perto do seu afluente Riachuelo. O Brasil perdendo essa batalha, ele foi se complicando na guerra e as forças paraguaias acabaram vencendo a guerra. Como consequência, no final do século XX, que é quando a narrativa se passa, e é quando ela foi publicada pela primeira vez, nós temos um Paraguai, que é a primeira potência mundial, nós temos uma confederação germânica que domina toda a Europa Ocidental, por exemplo, não existe mais um Portugal, uma França, uma Espanha, mas todos isso aí são estados membros da Confederação Germânica, e o mundo é muito mais próspero, o Brasil se tornou muito menor, o Brasil é mais ou menos aquilo que nós chamamos aqui no Brasil de região sudeste, que são os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, quer dizer, menos de 1/8 do tamanho do Brasil da nossa linha histórica, né? Mas o Brasil é muito mais rico, muito mais próspero, não existe miséria, existe muito menos racismo do que existe no nosso Brasil. Então, quando os cientistas dessa linha histórica alternativa
eles começam a observar o nosso Brasil através de uma espécie de, vamos chamar assim, de um televisor temporal, né? Eles ficam apavorados, eles chamam o nosso mundo de um mundo de pesadelo. Uhum. Bom, então essa é a história ética da traição, como eu comecei a escrever a história alternativa. De lá para cá desenvolvi outras linhas históricas alternativas também. A que eu publiquei mais narrativas eu chamo de linha histórica alternativa dos 3 Brasis. Mas só eu que chamo assim. Aqui no Brasil todo mundo chama de linha alternativa do Vampiro de Palmares, que é uma entidade sobre-humana que existe lá que ajuda o exército, as forças, o serviço secreto de Palmares a manter a sua supremacia. Né? Porquê que achas que é tão fascinante a história alternativa? Porque de facto é, mas porquê que é uma coisa que de facto as pessoas ficam a pensar como é que seria? Bom, além daquela questão que nós abordamos antes, permite que o leitor comece a se questionar como seria a civilização global terrestre se o Império Romano ainda existisse até hoje. O Império Romano fosse o Estado Romano Mundial. Como seria o mundo atual se as invenções de Leonardo da Vinci tivessem concretizado, ou seja, nós já teríamos muitas invenções que nós só temos hoje em dia no século XV, no século XVI. Então, aonde nós estaríamos hoje, no século XXI, se todas aquelas invenções, o avião, o tanque de guerra, muitas outras invenções que Leonardo da Vinci fez, onde nós estaríamos hoje? Então, até posso dar um exemplo nessa linha, que é aquela série For All Mankind, de ficção científica, que é uma história alternativa que mudou nos anos 60 só, não é? Sim. Ou até depois, quando os Estados Unidos chegaram à Lua, a Rússia desistiu da corrida ao espaço, ao fim e ao cabo. Mas naquela realidade alternativa, e isto é uma série que passa, penso que é na Amazon Prime, talvez. Não, é na Apple TV, eu acho. Bom, aqui no Brasil passa na Apple TV. Pronto, em que os soviéticos chegaram à Lua primeiro, e os americanos tiveram que dar um passo mais além e construir uma base lunar. Depois chega-se ao ponto da Guerra Fria, quase levar a um conflito armado na Lua, e na terceira temporada eles vão para Marte. Uma tremenda série que eu recomendo sem reservas e que penso que todos nós aqui estamos a acompanhar, pura história alternativa. E tu há pouco falavas, e é verdade, a história alternativa explora a importância das pequenas coisas. E eu lembro num podcast do Dan Carlin, que eu ouvi há algum tempo, sobre a derrota final do Napoleão em Waterloo, não é? Sim. Em que é uma batalha que ele teve quase a vencer, mas em que ele teve a pior prestação como general, se calhar, da carreira dele. Muito lento, muito hesitante. E estava o Dan Carlin a dizer que tudo se deveu, provavelmente, a uma hemorroida. Ou seja, o Napoleão estava a sofrer muito de hemorroidas. Hoje em dia as hemorroidas são tratadas e se calhar é um problema secundário. Naquela época não era assim. Ele estava completamente derunfado com drogas para aguentar as dores e então atrasou-se a chegar ao campo de batalha. Ele geralmente chegava, estudava, tinha tudo na cabeça, era um tipo militar quase perfeito, não é? Naquele dia ele estava completamente drogado, atrasou-se a chegar, atrasou-se a dar as indicações e isso foi o suficiente, aquela hemorroida foi o suficiente para ele ter uma péssima prestação e não vencer a batalha que tinha mudado a história da Europa e do mundo. Acho que o momento crucial da batalha foi quando ele esteve afastado de cama ou esteve afastado do campo de batalha para ir 1 ou 2 horas. Devia estar na casa de banho. Eu não sabia se era uma hemorroida, tinha a ideia que era uma questão de fígado, mas pode ser. Ou seja, se eu não tivesse comido algo tão picante, a Europa era totalmente diferente. É que estive a comandar durante 1 ou 2 horas as forças francesas e basicamente desbastou toda a cavalaria pesada francesa contra os quadrados ingleses.
quando o Napoleão soube, ia tendo um chilique. Eu tenho o título para isto, pá. É a hemorroida que mudou o mundo. Eu ia ser um bocadinho mais a última refeição de Napoleão, mas gosto mais do teu título. Tu é mais poética, mas a minha é mais comercial. Vamos discutir. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Sejam épicos. Ok, e de filmes? Estávamos aqui a falar de For All Mankind, que é uma história alternativa que está agora nos ecrãs, e a terceira temporada está muito próxima, não sei se é agora, para o mês que vem, daqui a 2 meses. O que é que há mais, para além da outra série que mencionaste, O Homem do Castelo Alto, baseada na obra de Philip K. Dick, também uma série de televisão com 4 temporadas, o que é que há assim mais, ou se é que há? Porque é um género, é um subgénero tão específico que eu não sei se teve direito a grandes adaptações ao cinema. Existe um romance de um autor chamado Robert Harris, acho que é Fatherland no original. Fatherland. E aqui no Brasil, eu não sei como foi publicado em Portugal, certamente foi publicado em Portugal, porque é um grande sucesso mundial. Pátria. A Pátria, aqui no Brasil, chama Pátria Amada, e que é uma vitória nazista, é uma Segunda Guerra Mundial alternativa, que tem uma vitória parcial nazista. Os Estados Unidos não entram na guerra, então os Estados Unidos só se engaja na Guerra do Pacífico contra o Japão. Os Estados Unidos vence no Senado do Pacífico, mas não entra na Guerra da Europa. A Alemanha domina toda a Europa e se passa na década de 60, mais ou menos, é um passado alternativo, em que Hitler está completando 75 anos e os norte-americanos e os alemães estão tentando acabar com a Guerra Fria entre o Reich nazista e os Estados Unidos da América. Pois bem, esse romance, que é muito legal, fez muito sucesso, virou um filme que no original se chama também Fatherland, e aqui no Brasil foi lançado nos cinemas com o nome de A Nação do Medo. Okay. Que é um filme, eu gosto, quando eu falo isso, eu vou falar aqui no Brasil sobre história alternativa, eu falo que eu vou falar agora, que sou apedrejado, me jogam tomates podres, mas eu gosto mais do Fatherland do que do Homem do Castelo Alto. Eu acho que como história alternativa é mais consistente. Não, eventualmente como romance, não é? Como romance de uma ponta a outra, porque eu sempre senti o Homem no Castelo Alto como não tendo um final, uma conclusão forte, né, emocional, que justificasse o resto do enredo. Esse aspecto acho que concordo contigo. Mas já que tu falaste no Robert Harris, eu gostava de adiantar uma pergunta, que era a seguinte. Nós falamos sempre que os autores que não são de género, os autores mainstream, quando se aventuram na ficção científica e no fantástico, não sabem o que é que estão a fazer, normalmente não investigam e não leem o suficiente, e quando põem o pé na água, às vezes afogam-se. A história alternativa parece ser um ponto de entrada ou um subgénero em que, no limite, eles se sentem mais à vontade. Para todos os efeitos, é a história. Para todos os efeitos, é uma variante de algo que poderiam dominar. Enquanto autores de mainstream, estou a pensar no Philip Roth, no Complô contra a América e outros. Também senti um bocado, quando tivemos a fazer o Vaporpunk, que neste caso é o steampunk, que ainda é um subgénero ou uma variante da história alternativa, não sei se depois também queres comentar isso, que eventualmente este podia ser uma forma dos autores portugueses e os autores brasileiros, já que nas nossas duas culturas não são muito científicas, não é? De ser um subgénero que poderia ser facilmente adotado pela nossa literatura. Mas à parte de Gerson, o teu exemplo e de alguns colegas específicos, também não vejo isso a ser adotado, quer neste país, quer no teu. O que é que tu achas disto? Bom, em primeiro lugar, a questão de grandes autores da literatura de vários países
Você deu o exemplo do Philip Roth com Contra a América, e que se meteu a escrever uma história da Segunda Guerra Mundial alternativa. E, embora o livro, como romance, ele seja brilhante, o tratamento que ele dá, sobretudo ao personagem infanto-juvenil, que é perceptivelmente um alter ego dele, né, inspirado nele quando mais jovem, né? Agora, como narrativa de história alternativa, o Complô contra a América, embora como romance seja brilhante, seja belo, seja muito legal, como história alternativa, estrito senso, não funciona, porque ele propõe que uma série de mudanças, Lindenberg é eleito presidente, etc. e tal, e quando acaba, tudo volta ao normal, tudo volta a ser. Ou seja, ali, o Complô contra a América, você vê que tem uma onda de história alternativa, mas depois volta, como se a linha histórica, a nossa linha histórica, a linha histórica que ele propõe divergisse, vira uma linha histórica alternativa e vai ficando cada vez mais diferente, mas depois volta e se reintegra à nossa linha histórica. É isso que o Philip Roth mostra, porque, na verdade, o Philip Roth ele declarou em entrevistas que ele estava criando uma coisa que ele achou que não existia. Ele conhecia inteiramente o subgênero da história alternativa. Então, ele achou que estava descobrindo a pólvora sem fazer barulho, né? Mas aí a coisa acabou explodindo na cara dele. Um grande autor brasileiro, um grande fantasista brasileiro, já cometeu esse mesmo erro. Um dos meus, como fantasista, talvez o meu autor favorito, é o José J. Veiga, que tem tanto romances quanto coletâneas de contos com obras belíssimas, entendeu? Mas ele se meteu a escrever uma história alternativa chamada O Ovo da Serpente, cujo ponto de divergência seria a sobrevivência de um líder revolucionário chamado Antônio Conselheiro, que viveu, na nossa linha histórica, ele viveu no início do período republicano, ainda no século XIX, criou uma comunidade alternativa, não no sentido de história alternativa, mas alternativa que se propunha a lutar contra certos paradigmas do Brasil republicano, né? O Antônio Conselheiro era um monarquista, além de ser um líder religioso, né? Um líder religioso bastante conservador, né? Então, o que aconteceria se Canudos fosse derrotado, como foi derrotado na nossa linha histórica, mas que Antônio Conselheiro sobrevivesse para criar uma nova comunidade utópica, né? Foi essa a proposta do José J. Veiga. E o grande erro dele, que foi para possibilitar essa narrativa, ele transformou completamente a personalidade do Antônio Conselheiro. Isso aí é considerado um dos maiores falhas, um dos maiores pecados em termos de narrativa e de plausibilidade de história alternativa. A tua narrativa só funciona se a tua figura histórica, que você vai usar como personagem literário, tivesse um comportamento que ela nunca teria na nossa linha histórica. Por exemplo, tem uma narrativa napoleônica também, que o Napoleão chega para o Wellington lá em Waterloo, não, eu estou cansado de guerra, vamos fazer a paz, prometo que a França não vai entrar mais em guerra com ninguém, eu vou governar aqui a França, mas vou respeitar todas as fronteiras, nunca vou brigar com ninguém. Ou seja, Napoleão, para fazer isso, Napoleão não seria Napoleão, seria uma outra pessoa, completamente diferente. Então, isso é o que nós chamamos de roubalheira aqui no Brasil. Né? Golpe baixo, coisas que você não faz. Gerson, queria voltar um bocadinho aos filmes, com 2 pontos. Um ponto é só uma lembrança que eu tive, que é aquele filme o Inglourious Basterds do Quentin Tarantino, não é? É a história alternativa, não é? Porque, basicamente, é a história de uma missão para assassinar o Hitler em França, que é bem sucedida. Que funciona. Funciona. E isso é um daqueles filmes que é conhecido e que eu queria lembrar. Mas aquilo que eu estava de facto a querer perguntar era outra coisa, que é, neste momento, nos filmes da Marvel, está a acontecer uma coisa ainda diferente, que é, tu tens uma linha narrativa, que é uma linha narrativa específica de um herói ou de outro, mas que é completamente ficção,
e depois tens uma segunda versão do herói que é entendido como história alternativa. Ao ponto de, se bem me lembro, eu não vi o último Homem-Aranha, mas no último Homem-Aranha aparecem os 3 Homem-Aranhas diferentes, os 3 atores diferentes que faziam Homem-Aranhas diferentes. Existe também o Homem-Aranha Multiverso, onde aparecem não sei quantos. Isto é história alternativa ou é uma coisa mais estranha ainda? Não, isso é ficção alternativa. Qual é a diferença? Vou dar um exemplo da série clássica do Jornada nas Estrelas, Star Trek, o Universo Espelho. É que não existe uma federação, existe um império humano. Ou seja, o ponto de divergência, que foi o sistema solar ser invadido e dominado pelos Romulanos durante um bom tempo, isso não acontece na linha matriz do Star Trek. Isso acontece nessa linha, vamos chamar assim, histórica, mas histórica entre aspas, né? Linha alternativa Star Trek, que é os Romulanos dominando o sistema solar por algumas décadas, não sei, alguns séculos. Não lembro bem. Mas isso aí é um ponto de divergência que não está na nossa história, está numa narrativa de ficção. O exemplo mais clássico, mais famoso que existe é o do Ano Drácula, do Kim Newman, que ele faz a seguinte pergunta: o que aconteceria se o Van Helsing, Jonathan Harker e os seus amigos, né, não tivessem conseguido matar o Drácula? E mais ainda, o Conde Drácula não só tivesse sobrevivido, mas tivesse desposado a Rainha Vitória e se transformado em Lorde Protetor do Império Britânico. É uma narrativa maravilhosa, mas não é história alternativa, é ficção alternativa. Por quê? Porque o ponto de divergência, que é a sobrevivência do Conde Drácula, não está na história. O Conde Drácula não existe. Está numa obra de ficção, que é o Drácula do Bram Stoker, né? Você extrapola a partir daí. Isso é ficção alternativa. Assim como o que a Marvel está fazendo agora também é ficção alternativa. Tu lembraste aí, e bem, aquele tema, portanto, esse tema esse livro do Philip Roth, que fazia o círculo e fechava e voltava tudo ao mesmo. Eu estava a lembrar-me de repente que, de facto, em Portugal também houve um grande nome que cometeu o mesmo pecado, que foi precisamente o Saramago, na história do cerco de Lisboa, em que o Afonso do Henriques sofre uma recusa dos cruzados na tentativa da conquista de Lisboa, e tudo parece perdido, e parece que o cerco não vai acontecer e que não vai ser bem sucedido, mas, spoiler alert, muitos dos cruzados arrependem-se, voltam para trás e acabam por conquistar a cidade. E quando vi isto foi o meu primeiro livro a ler Saramago, pensei, não, este autor não é para mim. E de facto acho que foi por causa também da história alternativa daqui o meu desagrado com este grande autor da língua portuguesa. E é interessante como também a questão das expectativas e da familiaridade com um subgénero acaba por nos aproximar da legitimidade de certos autores fazerem algumas propostas e algumas tentativas que podem cair melhor ou pior relativamente a nós. Acho que o Luís quer dizer agora uma coisa importante. É uma coisa importante, como sabem que todos os fãs do Bancast, nós a certa altura comunicamos um código promocional para vocês, exclusivo, no valor de 5 euros, para descontarem em compras na loja online da Saída de Emergência. Ora, já sabem que as condições podem ser consultadas na sinopse deste episódio, e quando vocês forem à página da Saída de Emergência, quando quiserem pôr o código promocional, vão utilizar uma palavra que, como sempre, será escolhida pelo nosso convidado Gerson. Tiveste tempo para pensar numa palavrinha para dares aos nossos ouvintes e espectadores? Pensei. Alternativa. Alternativa. Pronto, isto não vai estar escrito em lado nenhum. Quem não tiver a ouvir não vai ter acesso à palavra. Olha, Gerson, nós estamos a aproximar-nos do final. Eu tinha aqui ainda uma pergunta que era: se alguém estiver a ouvir e achar interessante o género da história alternativa e decidir, opa, não só vou ler algum dos autores que foram mencionados, mas vou escrever.
Agora, que período histórico é que tu recomendavas a um autor português e que cuidados é que tu recomendavas na criação do mundo, no world building, que é uma temática que nós aqui já falámos várias vezes, porque é estruturante do género fantástico, não é? Portanto, que períodos históricos e cuidados a ter. Olha só, a história de Portugal é tão rica que, uma vez, quando eu fui dar uma palestra em Lisboa sobre história alternativa, eu fiquei palpos de aranha para escolher alguns cenários, porque você citou a época dos descobrimentos, eu adoro a época dos descobrimentos, é a minha época da história de Portugal predileta, entendeu? Mas tem também o período filipino, o período da dominação espanhola, tem a época da restauração, o Duque de Bragança, né, que é uma época muito bacana também. Tem o período já no século XIX, o que teria acontecido, por exemplo, se Portugal e o Brasil não tivessem se separado, se Portugal tivesse aceito os representantes brasileiros que já estavam a caminho de Lisboa para as cortes constitucionais, né, se isso tivesse acontecido, como seria o Império lusófono hoje, Brasil e Portugal juntos, com outros países também dentro do Império Português. O Jorge Cadejo brincou um pouco com isso nas narrativas dele, né? Então, olha só, uma sugestão, como a história portuguesa é muito rica, seria ver aquele seriado Ministério do Tempo, que é um seriado que eu fiquei apaixonado quando descobri, fiquei mais apaixonado ainda quando tinha uma versão portuguesa também, baixei tudo no YouTube para ver, entendeu? Então, assisti o seriado Ministério do Tempo em busca de fontes de inspiração. Agora, pequenos cuidados. Você quer escrever uma história alternativa, está apaixonado por essa concepção, mas não sabe muito como proceder. A primeira sugestão que eu dou é o seguinte: escolhido o período histórico que você quer mudar, você quer criar alternativa, você, a partir daí, você vai começar a escrever uma linha histórica alternativa. Ela tem que seguir, pelo menos, desde o ponto de divergência, que, vamos dizer, a América foi descoberta pelos portugueses, não pelos espanhóis. Então, o teu ponto de divergência provavelmente vai acontecer em algum ponto do século XV, 1450, 1470, 80, 90, por aí. E você vai levar essa tua linha histórica alternativa até, pelo menos, a época em que se passa a ação narrativa. Se você vai escrever um passado alternativo que se passa no século XVI, ou se passa no século XVII, você vai levar todos os seus fatos históricos alternativos até o século XVI, XVII, até onde se passa a história. Se você for escrever um presente alternativo, você vai levar até o ano de 2022, né, a tua linha histórica. Lembrando que, quanto mais você... É uma coisa que nós chamamos de efeito bola de neve. Quanto mais você se afasta do seu ponto de divergência, maior é a tendência da tua história alternativa ficar mais e mais diferente da história como nós conhecemos naquele período que você vai abordar. E aí tem um outro pecado que você não pode cometer. Olha só, se Brasil foi descoberto a América foi toda descoberta e colonizada por portugueses, sem interveniência dos castelhanos. Você acha que na primeira metade do século XX vai haver uma Primeira Guerra Mundial e uma Segunda Guerra Mundial? Não. Pode haver guerras completamente diferentes, mas não é plausível que os mesmos eventos históricos da nossa linha histórica se repitam décadas ou séculos depois do ponto de divergência. Isso aquilo já mudou tudo e a tendência é que as coisas vão ficando cada vez mais diferentes. Então, essas questõezinhas, esses pequenos cuidados que você tem que tomar cuidado na história, na concepção de uma narrativa de história alternativa. Jefferson, você pegaste aí numa coisa que é absolutamente interessante para eu fazer uma pergunta. Mas para já começar, eu tenho a certeza que foram os portugueses que descobriram a América. Mas como estava do lado do Tratado de Tordesilhas, não interessa nada. Mas isto é uma coisa curiosa, que é, eu queria perguntar, vou dar um exemplo. Eu e o Luís Corto Real tínhamos um projeto há uns anos atrás que era sobre o Dom Pedro, Dom Pedro antes de ir para o Brasil, ou no momento que ia para o Brasil,
há um momento em que há 3 dias ou 2 dias em que a esquadra portuguesa que ia levar a corte portuguesa para o Brasil ficou presa no Tejo. E aquilo que especulámos era e se o Dom Pedro, na verdade, tivesse desaparecido daquele tempo. E eles, de facto, decidiram parar ali usar a desculpa de uma tempestade para parar ali a esquadra enquanto procuravam o Dom Pedro. Isto é o tipo de coisa que também acontece, por exemplo, no Dumas, não é? No Homem da Máscara de Ferro, que é, há ali uma mudança do rei, mas a gente não sabe, não é? O Luís Cordial estava a dizer, isto se calhar é um subtipo de história alternativa que é história secreta, uma coisa qualquer, porque de facto depois parece que a história continuou como nós a conhecemos, só que há um pormenor qualquer que não era exatamente aquilo que a gente pensava que era. O que é que tu achas sobre isto? Isto é história alternativa, não é? Não. Como é que... Bom, depende, pode ser, pode não ser. É aquilo que nós chamamos de história oculta, ou história secreta, também pode ser. Houve mudanças na história como nós conhecemos, mas essas mudanças, elas permaneceram fora dos livros de história. Nós não soubemos. O exemplo mais clássico é o seguinte: e se Kennedy tivesse vivo até hoje? Aquele atentado que ele sofreu em Dallas, em 63, ele tivesse sobrevivido, mas ele tivesse ficado totalmente paraplégico, tetraplégico, um vegetal, em coma, e nunca tivesse recuperado a consciência, e tivesse sido mantido em segredo pelo Serviço Secreto Norte-Americano. Bom, a gente não sabe se isso aconteceu ou não. Isso pode ter acontecido na nossa linha histórica, mas nós não sabemos. Isso não modificou a nossa história em nada, né? Então, para todo e qualquer efeito prático, é como se esse evento histórico realmente ocorreu, aí não tem implicação zero, como se ele não tivesse ocorrido. Então a gente chama isso de história oculta. Tem um exemplo de um autor brasileiro chamado Fernando Sampaio, que na década de 80, ele publicou um romance chamado E se Napoleão tivesse fugido de Santa Helena? Aí Napoleão, os revolucionários brasileiros que queriam independência querem que Napoleão lute pela independência brasileira. O argumento histórico é que os pernambucanos, os revoltosos pernambucanos, realmente eles conceberam isso aí. Em 1815, 1817, 18, quando Napoleão já estava preso em Santa Helena, eles conceberam fazer uma expedição lá e soltar Napoleão, que não se concretizou. Imagina que tivesse concretizado. Mas só que Napoleão chega no Brasil, Napoleão já estava cansado de guerra, quer ver os últimos anos dele em paz. Aqui, o Brasil, vocês sabem muito bem, sol, sombra e água fresca, né? Esse Napoleão chega aqui, não quer outra vida, quer ficar embaixo de um coqueiro, tomando água de coco e namorando uma morena. Né? Não quer nada, não quer saber nada com. Ou seja, Napoleão não participa de nada, ninguém sabe que ele veio para o Brasil e ele morre na terceira década do século XIX, na quarta, não sei, mas morre sem ter nenhuma influência na história como nós conhecemos. Então, isso é história oculta. Muito interessante. Não sei se há alguma última pergunta ou se nós fechamos aqui esta história alternativa. Eu tinha aqui uma pergunta para o Gerson, mas antes disso gostava só de lembrar que ainda assim nós não temos muitos exemplos, mas temos bons exemplos de alguns projetos de história alternativa dos últimos tempos em língua portuguesa, um dos quais é A República Nunca Existiu, em que se põe a hipótese de não ter havido o regicídio no início do século XX, e depois Portugal continuou uma monarquia. Também mais ou menos na mesma época, mas já no período republicano, temos o Einpunk, que é um projeto que tem a ver com a possibilidade de se ter constituído durante mais algum tempo, ou seja, durante anos e não durante semanas, a monarquia do Norte. Mais uma vez, Portugal a lidar com a questão de ser república ou ser monarquia. Eventualmente, a Lisboa no ano 2000, mas a Lisboa no ano 2000 é feita como se tivesse sido escrita no início do século XX, a pensar no futuro, mas na prática já foi escrita no século XXI. Portanto, pode ser um retro-futuro alternativo, e eventualmente. Mas eu gostava de salientar, agora voltando para ti, Gerson, gostava de salientar o facto de que tu escreveste um ensaio longo
sobre história alternativa, que até está disponível na Amazon, se eu não tenho erro. E que fizeste um estudo sobre toda esta temática, também sobre a literatura portuguesa e a literatura em língua portuguesa, aliás, não é? Cenários de história alternativa, que tem a grande vantagem sobre todas as outras obras sobre o subgênero, que está escrito em português, né, em relação às outras obras, começou como uma coluna que eu tinha num fanzine chamado Megalon, na década de 90. Eu publiquei pela primeira vez com outro nome chamado Ensaios de História Alternativa, em e-book, que era exatamente as colunas, os meus ensaios que eu tinha nessa coluna do fanzine Megalon. Para escrever esse livro, eu acrescentei todas as coisas que eu li da década de 90 até 2019, né? E dei o meu texto era mais informal, porque afinal de contas eu estava falando dentro de um fanzine, sem procurar assim, um academicismo castiço, mas dei um pouquinho mais de formalidade. E sim, eu dedico cerca de 1/3 dessas 400 e poucas páginas à história alternativa lusófona, tanto brasileira quanto portuguesa. Já falo do República Nunca Existiu, falo também do Vapor Punk, que eu publiquei aqui no Brasil junto com o Luiz Felipe Silva, né? Nós fomos coeditores. Falo também dos outros punks que nós publicamos, Diesel Punk e Solar Punk. Solar Punk já não tem muita história alternativa, eu só falo das narrativas de história alternativa. E vou falar na próxima edição, que vai ser a segunda edição, do Wine Punk, que eu já li, já escrevi sobre o Wine Punk, mas que ainda não está aqui. Né? Também vou dar um tempinho para não maltratar os leitores que compraram o livro, para ficar publicando atualização todo ano, né? Agora, eu aconselho a comprar a versão e-book. A versão e-book é bem barata, tem tudo que tem na de papel. A de papel, infelizmente, ficou muito cara, porque o livro é produzido nos Estados Unidos. Né? A gente não consegue fazer isso na Amazon.com.br. A gente consegue, o Amazon.com norte-americano publica livro em qualquer idioma do mundo, até em aramaico, arcaico, né? Publica, mas os livros, se você quiser impresso, é impresso lá. E aí, um autor português, um autor brasileiro que queira conhecer o género e também queira conhecer o que é que está feito em língua portuguesa, eu acho que é de recomendar o teu livro, esse ensaio, porque é o mais completo que existe até hoje sobre a história alternativa, principalmente daquilo que nós, em conjunto, temos feito, não é? Sim. Essas questões todas que nós colocamos aqui, história oculta, ficção alternativa, as preferências nacionais, as predileções universais, e mais coisas que nós não abordamos também, como alternativas na Idade Média, alternativas na Idade Antiga, as micro-alternativas ou alternativas pessoais, né? Então, todas abordadas com bastante detalhe e com bastante exemplos concretos nesse livro. Ok, eu acho que fechamos com uma recomendação, então, dessa obra do Gerson. E hoje falámos de cinema, falámos de séries, falámos de livros, falámos de autores, falámos de história alternativa brasileira, portuguesa, internacional, sugestões para escreverem e sugestões de leitura. Olha, Gerson, muito obrigado por teres aceito o convite. Vamos certamente arranjar um tema para te trazer de volta. Será sempre um prazer. Foi um episódio muito interessante, é um género que eu gosto muito. E a série de emergência tem planos para regressar à história alternativa em português. Ainda é muito cedo para falarmos nisso, mas antes de tu entrares, eu, o Bruno e o Luís estávamos precisamente a falar de um projeto de história alternativa, a ver se a gente pode anunciar alguma coisa ainda este ano. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Não esqueçam de mim, se vocês tiverem algum projeto. Estava a pensar precisamente nisso. Vamos te falar em breve. É sempre giro, quando estes projetos vão buscar alguém ao Brasil também. Nós fizemos isso em várias obras e vamos voltar a fazer. Gerson, muito obrigado. Boas leituras para todos que estão em casa, bons filmes, boas séries e até breve.